Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 10, verso 17 ao 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, o mancebo: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus então olhou para ele, o amou e disse: Falta uma coisa para você. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Aí depois você vem e siga-me. Só até aqui, meus irmãos, pode se assentar. Queridos, quando o Senhor, Ele me deu esse texto, e automaticamente ali comecei a transitar no contexto, eu fiquei pensativo. O que o Senhor queria falar com a igreja, no caso neste sábado, referente a este mancebo rico? E tem algo aqui de interessante, que eu prometo que eu vou ser bem breve. Eu não vou esticar muito não, mas eu quero que você preste bastante atenção. Sabe por quê? Porque é um momento sagrado, é um momento da palavra. Às vezes você perde uma vertente aqui e ali, fica tudo pela metade. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que essa palavra vai te avivar, essa palavra vai te levar para um novo tempo. E eu creio que você não veio aqui na igreja à toa não, você não veio para brincar não. Então eu quero que você abra o seu coração e fique fixado nesta palavra, amém? Meus queridos irmãos, essa história deste personagem aqui, ela é relatado nos 3 evangelhos sinóticos. Se você transitar ali no livro de Mateus, capítulo 19, verso 16 ao 30, ali vai estar a história. Lucas 18, verso 18 ao 30 também. E fizemos menção aqui, Mateus 17 até o verso 22. E essa história é uma história que falou muito comigo. Eu até enchi o saco da minha esposa: amor, o que você acha? E ela falou assim: ai amor, toda hora você enchendo meu saco, deixa para pregar na igreja. Eu falei: mulher, tô cheio aqui de Deus aqui, deixa eu soltar um pouco para você, né? Mas assim, meus queridos irmãos, quando você transita nessa história deste personagem no livro de Mateus, você vai ver que Mateus apresenta este personagem como um jovem. Logo, um jovem cheio de vida, cheio de vigor, por conta da idade, creio eu, cheio de coragem. Tinha muita coisa então para acontecer na vida deste jovem. Quando você pega a mesma história e vai transitar ali, só que no livro de Marcos, onde fizemos menção, você pode perceber que Marcos então apresenta este personagem como um homem. Logo, como qualquer homem, ele também tinha suas lutas internas, tinha suas dificuldades, os seus conflitos internos. Olha só, quando você vai no livro do Dr. Lucas, você vai ver então que ele chama então este personagem do quê? De um homem de posição, um homem de autoridade. Dependendo da sua tradução, vai estar príncipe, chefe. Então, ou seja, aqui temos então um jovem, como qualquer homem, cheio de conflitos internos, mas também rico e com uma posição social alta, olha só. E também judeu. Você percebe aqui no texto que fizemos menção, que ele corre até Jesus e chama Jesus do quê? De bom mestre, amém? E você vai ver também, que no mesmo texto que fizemos menção, ele praticamente chega ali, meus queridos, e fala: eu guardo também a lei, Senhor. O Senhor instiga ele, Senhor, tudo isso eu tenho guardado, desde jovem. Então aqui temos alguém também que é judeu. E queridos irmãos, a Bíblia não relata muitas coisas sobre a pessoa deste jovem. Só que
sabemos que quando a gente busca conhecer a história aqui na Bíblia, de fato é o principal livro, é a nossa regra de fé. Só que por trás também tem um pano de fundo, tem uma cultura judaica, tem a história ali atrás, os patriarcas, e vai vindo até chegar nos tempos de hoje. Quando a gente transita ali no século I, nos tempos de Jesus, você vai ver, meus queridos irmãos, que um jovem judeu, a partir dos 5 anos de idade, ele já era colocado para aprender a Torá. Ele aprendia às vezes na sinagoga, às vezes ali na casa dos livros, e às vezes o pai, quando estava muito animado, quando estava com o tempo, o pai também ensinava o jovem a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés. Então olha só, desde pequenino ali, ele estava regrado, buscando sobre o reino de Deus. E pela cultura ali, pela tradição também, olha só que interessante, desde pequeno também, o jovem já aprendia o ofício do pai, Tiago. Se o pai era marceneiro, o pai ensinava então a carpintaria ali para ele. Se o pai era político, o pai então colocava o filho para aprender todo o protocolo do que é ser um político. Então, ou seja, por trás de um jovem, praticamente uma criança, querendo ou não, por mais que não era obrigado a aprender, tinha uma pressão. Tinha pressão religiosa, tinha pressão cultural, tinha pressão ali social. Então o jovem desde pequeno já era pressionado a aprender a ler, a escrever, a aprender a lei de Moisés. Desde pequeno então o jovem já era pressionado a aprender o ofício da família, porque ainda mais família conceituada, família boa, rica de posses ali, aí tinha um nome. Então o filho não poderia viver de qualquer jeito, não poderia transitar ali de qualquer jeito, não. Você tem um nome a zelar, eu sou teu pai, temos posses, temos nome. Então geralmente, meus queridos irmãos, olha só a pressão que o jovem desde pequeno sofria ali. E quando eu olho para a história deste jovem aqui da Bíblia, este mancebo rico, eu consigo enxergar que a história dele era uma história de onde ele veio de uma família boa. Ora, por quê? Porque naquele tempo ali no século I, para um jovem ser rico, meus queridos irmãos, era complicado, era difícil. Naquele tempo ali era uma escassez, nada era fácil. Então no campo da possibilidade, ele veio de família boa, talvez herdou alguma coisa, talvez seguiu o ofício de um pai. Tem uns teólogos, tem uns estudiosos da palavra, que vai afirmar que possivelmente ele era filho de saduceu, ou às vezes filho de político. Por que filho de saduceu? Conhecia a lei, tinha dinheiro, tinha bagaça, mas aí é o campo da possibilidade. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, como era jovem e rico, veio de família boa, com certeza. Meus queridos irmãos, quando eu olho então para esta geração, para este tempo, muita coisa também não mudou de lá para cá. Por quê? Eu posso falar por mim mesmo. Eu com 12 anos de idade, eu fui pressionado pela vida, eu fui pressionado pelas circunstâncias da minha mãe, dos meus irmãos, porque meu pai faleceu. Eu tinha praticamente 8 anos de idade, e eu estava crescendo, eu estava vendo minha mãe trabalhar de faxineira, o dinheiro não dava, estava difícil, complicado. Então praticamente eu fui pressionado por tudo que eu estava vendo ali, começar a trabalhar o mais cedo possível. E quando eu olho para muitas pessoas que eu conheço, e até mesmo se a gente olhar o sistema do mundo, o quanto que a economia está difícil, está complicado, né? A gente vive num país rico, mas infelizmente quem comanda passa para mim, para você, uma impressão que é um país pobre. É por isso que tem que aumentar o imposto, é por isso que você vê muitas pessoas passando fome, porque o Brasil é um país rico, mas é mentira. Então olha só, muitas pessoas têm deixado o quê? Os meninos têm deixado os carrinhos de lado, têm deixado a bola de lado. As meninas, já cedo, têm deixado a maquiagem de lado, têm deixado as bonecas de lado, as amiguinhas de lado, para assumir o quê? Já desde cedo, grandes responsabilidades. Por quê? Porque às vezes o pai tem um negócio e ela tem que honrar a família, ele tem que honrar a família. Então desde cedo tem que aprender o protocolo da família, tem um nome a zelar. Agora, quando você tem uma vida mais humilde, quando o jovem,
Quando o moço, a moça tem uma vida mais humilde, então é um pouco mais pior, por quê? Porque aí entra a necessidade. Você quer trabalhar mais cedo, você quer buscar recurso mais cedo, você quer ajudar em casa. Então, você coloca no coração, na mente, que é necessário você trabalhar. É necessário você buscar o ideal, estudar mais cedo. Só que a minha linha de raciocínio aqui está tudo bem, show de bola, glórias a Deus por isso, irmãos. Eu não quero transmitir para você que está errado trabalhar desde cedo, que o mancebo estava fazendo errado, ou até mesmo se você fez errado, ou tem feito errado, de trabalhar, de querer conquistar, sonhar, isso é muito bom. Tem jovens aí que está casando muito cedo, tem jovens aí que está tendo filhos muito cedo, glórias a Deus por isso. Sinal que tem cabeça, sinal que foi bem ensinado, foi bem treinado, foi bem aconselhado pelos pais, glórias a Deus por isso. Só que, olha só, você crescer, evoluir, ajudar em casa, está tudo certo, tudo maravilhoso. Você agarrar certas responsabilidades é bênção demais. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, o que não pode acontecer, mas infelizmente tem acontecido, ainda mais dentro da igreja do Senhor, é pessoas que começam a mergulhar tanto nas responsabilidades da vida, que vai deixando as coisas de Deus de lado. Porque se tem uma coisa que eu sei, o verdadeiro avivamento acontece na presença de Deus. Então, infelizmente, as pessoas têm sido pressionadas a trabalhar, a buscar um ideal, querendo ou não. Mas de outro lado também tem uma outra pressão, a pressão espiritual. Porque Jeremias 1,5 vai dizer que antes de você ser formado, gerado no ventre da sua mãe, Deus também te escolheu. Então, querendo ou não, tem um céu olhando para você e vendo se você vai se movimentar ou não. Querendo ou não, tem o Espírito Santo de Deus te pressionando. E aí, meu amigo, quando você vai firmar? Quando você vai deixar de ser preguiçoso? Quando você vai deixar de trocar o céu, a minha presença, pelas coisas alheias? É muito bom, então, meus queridos irmãos, você crescer, evoluir em todos os requisitos da vida. Mas o que não pode fazer, o que você não pode fazer, é trocar o céu, a eternidade, o céu aqui na terra, em várias áreas da sua vida, por coisas que são passageiras. Meus irmãos, quando a gente vai aqui, no capítulo 10, no verso 17, você vai ver que o jovem, então, ele chega correndo até Jesus, desesperado, se ajoelha. Ali tinha um conflito interno, ali tinha uma certa necessidade. Ele estava morrendo de sede. Olha só, um jovem de posse, um jovem rico, corre até Jesus desesperado. Logo aqui entendemos então que o seu dinheiro não estava matando mais a sua sede. Logo entendemos então que a sua família boa não estava sendo suficiente. Logo vemos então que as coisas do mundo não estavam sendo suficiente para a vida dele. Ele estava perdido, ele queria entender o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Meus queridos irmãos, eu quero que você entenda que não adianta ter sucesso, não adianta você crescer, evoluir e achar que está sendo abençoado por Deus, sendo que isso que você tem buscado, tem feito, está custando o céu, está custando o teu ministério, está custando a sua comunhão com o Senhor. Posso ouvir um amém aqui? Ora, ele tinha tudo, não precisa de nada mais. No primeiro século, aquela escassez, tinha tudo, tinha dinheiro, talvez tinha carros e cavalos, terras de perder de vista. Mas aqui você percebe que não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro. O nosso chamado perecer, a nossa salvação está no fio da rabiola. Então aqui vemos, irmãos, que é muito válido você evoluir, é muito válido você avançar, mas não avance sem Deus não, não queira caminhar sem Deus não. Sabe por quê? Porque não vai ser suficiente. Se você está aqui na presença de Deus, é porque o seu trabalho não é suficiente.
Se você está aqui na presença de Deus, é porque o seu carro, a sua casa boa não é suficiente. Se você está na presença de Deus, é porque o seu casamento não é suficiente. Essa lacuna, essa sede que está no seu coração, somente Deus pode matar essa sede. Você não deve buscar um avivamento, um renovo, a cura, um milagre em homens, em coisas, não. Você tem que buscar no dono da fonte da água da vida, meus queridos irmãos. Olha só, lembra da mulher samaritana? João 4, 13 ao 14, por fim, ela estava ali pegando água, querendo matar sua sede física. Aí o Senhor já estava ali na cena. Ele troca a cena física, humana, pela cena espiritual. Ele fala assim para ela: olha só, eu tenho uma água, mas não é essa água aí não, que você toma, logo logo você está com sede de novo. Eu tenho uma água, que se você tomar dela, nunca mais você vai ter sede. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: sabe tudo que você está passando, as suas necessidades, essa tribulação, eu sou suficiente para você. Beba de mim, beba da minha água. Nesta noite eu quero dizer para você que tudo aquilo que você tem buscado, não é essa terra, não é dinheiro, não é nada que pode suprir o que você está buscando. Na verdade, quem pode suprir, matar a tua sede, é somente o Senhor Jesus que pode fazer isso por você. Eu sei que o sistema pressiona a gente, né? Eu não posso ir no culto hoje, pastor Luiz, porque eu vou acordar cedo amanhã, eu trabalho de domingo. Eu não vou no culto quarta-feira porque eu tenho um filho pequeno. É complicado, é difícil. É claro que há uma pressão também para você não avançar, para você parar. Mas tem muita coisa em jogo, meus queridos. Para você não querer avançar, tem a tua salvação. Eu creio que todo mundo aqui quer viver o céu na terra. Todo mundo aqui quer ser abundante. Mas você está buscando ferramentas erradas. Somente o Senhor pode mudar a tua história. Somente o Senhor. Aqui no verso 17 ainda, você vai ver, olha só que interessante. O jovem, o mancebo rico, ele chama Jesus de mestre. Mestre, meu bom mestre, o que eu preciso fazer então para herdar a vida eterna? Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus dá uma chegada nele. Por que você me chama de bom? Bom é Deus. O Senhor já estava vendo algo ali. Ele chamou o Senhor Jesus de mestre, mas na verdade o Senhor não era o Senhor da vida dele, do coração dele. Isso é muito triste, sabe por quê? Porque mostra que aqui tinha alguém religioso. Aqui o cara, esse jovem, ele guardava a lei, praticava a lei, só que olha só, não era suficiente. Tinha algo de errado com ele, e o Senhor enxergou isso nele. De muitas das vezes, queridos irmãos, confessamos o Senhor: Ele é meu bom pastor, Ele é meu pai, Ele é tudo para mim. Só que infelizmente as nossas atitudes, os nossos frutos, dizem diferente. O Senhor busca verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. O Senhor não quer que você viva na mentira. Você no trabalho fala que você é cristão. Você vem na igreja, pula, dança, glorifica o nome do Senhor, mas chega em casa, é só o sangue de Jesus. É um péssimo pai, é um péssimo esposo, é uma péssima esposa, é um péssimo filho. Deus está buscando pessoas de verdade aqui. Ele quer tratar com pessoas de verdade aqui. Não basta declarar: o Senhor meu pastor. Não basta declarar com a boca, mas como que está o seu coração? Realmente quem governa a sua vida? É o Espírito Santo de Deus? Ou tem algo aí que tem atrapalhado você de viver o verdadeiro avivamento? Então nesta noite, Deus quer quebrar todo o jugo, tudo aquilo que impede você de avançar. Amém? Glória a Deus, vocês estão muito quietinhos. O que está acontecendo?
Só assim mesmo, pastor? Eita, que benção. Glória a Deus. Queridos irmãos, olha só. O Senhor então fala assim: você conhece os mandamentos? E Jesus cita os mandamentos para ele. E olha só que interessante, ele fala: Senhor, eu guardo desde cedo. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: mas te falta algo. Queridos irmãos, e o mais interessante, você vai ver que primeiro o Senhor olhou para ele e o amou. E depois ele foi muito direto: falta algo. Só quem ama vai falar a verdade. Só quem ama se importa. Só quem ama vê você indo para o inferno, bebendo, zoando o plantão, e vai falar assim: meu querido, acorda. Para de graça, para com isso. Só quem ama vai chegar em você e vai falar assim: se você não acordar, você vai perder o seu casamento. Só quem te ama vai chegar em você e vai falar assim: meu querido, você tem que acordar, rapaz. Está tudo errado. É só quem ama vai te instigar a acordar. Agora aqueles que conhecem a sua vida sabem que você está na mazela e vive mais na carne do que no espírito, sabe da tua vida e não te instiga a mudar a direção dos teus passos, esse daí você pode ter certeza que não tem parte com Deus. Porque o segundo maior mandamento é o que? Amar o próximo como a ti mesmo. O cidadão está vendo você ir para o inferno e não fala nada. Quem ama sente a dor do próximo. Quem ama se importa. Aqui o Senhor se importava com este mancebo rico. Então ele foi muito direto. Olha só, falta algo. Às vezes, meus queridos irmãos, para você falta só um negocinho para você deixar, para você romper no teu ministério. Às vezes é a pornografia, às vezes é a mentira, não sei. Mas falta só isso aqui, uma coisa, para você viver o verdadeiro avivamento, um novo tempo. É só uma coisa que às vezes falta para você, mas você continua ali naquela vida de pecar. E para piorar, vir em iniquidade, porque você sabe que é errado e está continuando. Na presença de Deus não pode entrar de qualquer jeito. Não pode entrar de qualquer jeito. Você pode entrar na igreja de qualquer jeito, mas na presença de Deus de qualquer jeito. Não tem como. Na presença de Deus de qualquer jeito não. Lembra de Moisés lá no Monte Horebe? Deus se manifesta naquela sarça. Olha só. Ele se aproxima, o Senhor fala assim: meu querido, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você pisa é terra santa. Alguns teólogos, alguns sábios da palavra vão dizer: primeiro ponto, tirar a sandália é sinal de respeito. Segundo ponto, o Senhor só mandou ele tirar as sandálias dos pés, porque no campo da possibilidade, provavelmente aquela sandália veio lá do Egito. Já era uma sandália consagrada a outros deuses. Logo ele quer pisar na presença de Deus com algo que é sujo. Deixa eu te falar uma coisa: não adianta, meus queridos irmãos, querer viver um novo avivamento, sendo que dentro de você tem uma sujeira aí que impede você de entrar na presença do Senhor. Nesta noite Deus quer te levantar, Deus quer te erguer, mas a sandália da mentira tem que cair por terra. A sandália da preguiça tem que cair por terra. A sandália da escassez tem que cair por terra. Volta a dizimar, volta a ofertar, volte a honrar teus pastores. Mas essa sandália aí está te levando para o inferno, meus queridos. Para pisar na presença de Deus. Não é de qualquer jeito, não pode. Olha para os seus pés aí, espirituais. Aonde você tem pisado com essa sandália? Falta pouquinho para você viver tudo aquilo que você tem buscado. Mas não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito, meus queridos. As coisas de Deus não é brincadeira. O diabo, de fato, trabalha em um sistema completamente errado. Quer lascar com todo mundo. Quer derrubar todo mundo. E o bicho é organizado. Agora você imagina as coisas de Deus, que é algo santo, reto, íntegro. Você acha que Deus concorda? Não concorda. Eu comentei aqui no começo que o diabo tem tirado a esperança do coração de muitas pessoas. Mas às vezes essas pessoas têm usado a sandália do pecado.
impede você de estar firme na igreja, porque essa sandália leva você nas boates, em lugares que você não deveria pisar. Aí, em vez de você pisar nos santos dos santos, na presença do Senhor, você está pisando em lugares que Deus não concorda. Meus irmãos, essa sandália eu já usei, pastora. Essa sandália já me levou em muitos lugares. Só que chegou um tempo que o Senhor falou assim, ó, sabe essa sandália? Sabe os seus pecados? Tudo que você tem feito? Você tem duas opções. Resgata a sua casa, resgata a sua família, ou pode viver conforme o que você quiser. Aí eu falei assim, o quê? Sabe por quê? Eu não vou entrar não, mas talvez a Fátima ali, o Dani conhece um pouco assim a minha história. A minha esposa foi cura para a minha vida. Antes da minha conversão, eu era perdido, doido, maluco. Eu casei, não conhecia a palavra, irmãos. Esquece, não conhecia. Minha vida virou um inferno. Quem governava a minha vida era o diabo, os desejos da carne. Quando a minha ex-mulher largou de mim, pensei em me matar. Eu acho que o Zelinho deve saber um pouco, né, Zelinho? Jogava lá no Goiás. Eu pensei em me matar, acabar com a minha vida. Meu chão não existia mais. Aí Deus usou minha mãe como um abraço, ó filho, Jesus te ama, estamos juntos, você tem teus irmãos aí, amigos. Aí eu dei uma aprumada. Só que eu estava batido mal. Aí eu falei assim, quer saber? Chega de desânimo, chega de perdição, chega de fornicação. Fui para a igreja. Quem que estava na porta da igreja? A minha falecida sogra, Ana Cátia, a pastora Ana Cátia. Aí depois de 3 dias de culto ali, indo na igreja, quem começou a ir? A minha esposa Gabi. E quando eu conheci ela, irmãos, na segunda semana, eu não sei se você acredita em revelação, eu acredito, já vivi, já presenciei. Eu vi eu e ela assim, ó, eu bebendo água no fundo da igreja, sem um bebedor, eu vi eu e ela no altar casando. A mãe dela do lado direito, minha mãe do lado esquerdo. Hoje aí, ó, estamos casados, já faz 10 anos, né? Tem um chamado para louvar que é uma bênção. Ela ganhou eu para Jesus. Deus trabalhou muito nela, depois através dela, hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, né? Então, meus queridos irmãos, não pode ser de qualquer jeito. É por isso que muitas pessoas têm ficado pelo meio do caminho. É por isso que muitas pessoas têm parado. Porque se fosse fácil, abandonar o pecado não é fácil. Ser submisso ao Espírito Santo de Deus não é fácil. Às vezes você até confia, mas não sabe esperar. É difícil confiar, né, irmãos? É complicado, mas é necessário. Amém? Meus queridos irmãos, então olha só. Aí o Senhor fala, então, falta algo. E este algo era o quê? Aquilo que governava o seu coração. Irmãos, o Senhor Ele não é contra o dinheiro, fique em paz. Ele não é contra você prosperar, Ele não é contra você casar, ter finanças boas. Não, fique em paz. Ele não é contra nada. Aqui ele não estava pedindo dinheiro do mancebo, não. Ele estava pedindo aquilo que controlava a vida dele. Ali tinha o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Tinha um demônio na vida dele que acorrentou ele. O Senhor não era contra o dinheiro, mas era contra a idolatria que estava no coração daquele homem, que não deixava ele avançar, que não deixava ele viver um novo tempo, uma nova história. Lembra no início que eu falei para vocês? É muito bom você crescer, desenvolver, enriquecer, bênção demais. Mas às vezes, eu vou ter que falar aqui, às vezes vai doer agora que eu vou falar. Mas às vezes o que está impedindo você de avançar, às vezes é seu casamento mesmo. Às vezes é seus filhos. Às vezes é o seu pai, a sua mãe. É homens. É pessoas. O que falta? Às vezes, você vai participar, que nem ontem, teve culto, né, pastor? De fato está tendo hoje, vai ter amanhã. Às vezes a sua vida não vai mudar, sabe por quê? Porque ainda te falta algo. E sabe o que é mais triste?
A idolatria de dinheiro deste jovem estava roubando o céu dele. Isso que falta para você deixar, às vezes está roubando o céu de você. O homem tem direito de viver uma vez só e morrer uma vez só. Então depois que se fechar os olhos, já era. Aproveita esta oportunidade, entrega tudo, entrega vícios, segredos ao Senhor. Eu não sei se você sabe, o que é interessante é você procurar o teu pastor, a tua pastora, e abrir seu coração. Olha, pastor, eu fiz isso, fiz aquilo, eu tenho passado por isso, só Deus sabe, eu tenho vergonha de comentar com o Senhor, eu tenho vergonha de comentar com a pastora. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Posso te falar uma coisa? Esse jovem judeu tinha muita coisa por trás. Tinha família, talvez tinha negócio, tinha ensinamento, tinha mestres, tinha talvez servos, tinha muita coisa em jogo também. Ele teria que abandonar tudo para seguir Jesus. Eu não estou falando aqui que vai ser fácil para você deixar aquilo que hoje você é profissional. Talvez você fornica tanto, mente tanto, faz tanto tais coisas, que hoje você é profissional, você não consegue ficar sem. Faz parte de você. Você não consegue, irmão, eu sou profissional, eu minto muito bem. A pornografia, eu sou viciado, meu querido, eu não consigo. E, meu irmão, ó os líderes aí, desabafa, pastor, ó. Minha esposa não pode nem saber, ó. Pastor, meu esposo, ó, os meus filhos têm, ó, os pastores aí. São pontes para você viver o novo. Aí você busca recurso lá fora, aí a moça, a amiga ou o amigo vai falar assim, larga dele, larga dela. Eu falei no início que o diabo tem os seus. O diabo tem os seus. Então, meus queridos irmãos, eu não estou falando aqui que vai ser fácil você deixar muitas coisas para viver um novo tempo, mas eu quero dizer para você, não tem como, não é de qualquer jeito, não tem gambiarra, ou você quer ou não quer, ou você faz ou não faz. Lá em cima o Senhor está no seu trono, tem um monte de anjos glorificando o seu nome, está tudo certo com Ele. Quem vai perecer é você. Quem vai perecer é você. Então, meus queridos irmãos, o Senhor, Ele quer arrancar da sua vida, do seu coração, do seu altar, aquilo que impede você de viver um novo tempo, aquilo que impede você de fluir, de crescer. Não vai ser fácil. Sabe por que não vai ser fácil? Porque às vezes, olha só que interessante, e vai doer, queridos, às vezes você vai ter que despedir de pessoas. Às vezes você vai ter que se despedir de relacionamentos que tem te afastado de Deus e virou para você uma idolatria, você não consegue ficar assim, amor, vamos namorar hoje, fica, não, vai que igreja, não, tudo bem. Vai ter que se desfazer de pessoas, deixar pessoas para trás. Às vezes vai ter que deixar o serviço que você está para trás, por quê? Porque mais te afasta de Deus do que te aproxima de Deus. Meus queridos irmãos, então você percebe que a decisão do jovem não era fácil não, a gente só olha, pastor, o resumo, ele negou Jesus, deu as costas para Jesus, mas irmãos, tinha muita coisa em jogo ali. Talvez se você não decidir mudar a tua história hoje, se aprumar com o Senhor hoje, para verdadeiramente ser avivado, encorajado, restaurado, sarado, transformado, tá tudo bem, eu entendo que tem muita coisa em jogo aí, eu entendo. Às vezes você vai ter que expor pessoas para você viver um novo tempo. Às vezes você vai ter que jogar as cartas na mesa para o teu esposo, para a tua esposa, para você viver um novo tempo. Lembra? Uma sandália simples estava impedindo Moisés de entrar na presença de Deus. Uma coisa estava impedindo o mancebo de entrar no reino de Deus. Uma coisa, irmãos, talvez uma situação está impedindo você de viver o novo, herdar o reino de Deus, que é muito mais sério, mas não tem como, não tem balela. A oportunidade é hoje.
Você vai ver que o Senhor fala assim, ó, tudo bem, depois que você se desfazer de tudo isso, você vem e me segue. Irmãos, posso te falar uma coisa? Aí já é um óculos teológico, mas no meu óculos teológico, olha só, você vai ver que o Senhor fala assim, ó, depois que você se desfazer de tudo, aí você me segue. Tem sábios da palavra, tem teólogos que vai afirmar que este cidadão aqui, este mancebo rico, se ele abandona tudo e vai caminhar com Jesus, ele seria um discípulo de Jesus, porque todos aqueles que abandonou tudo e Jesus convidou para caminhar com ele, virou o quê? Então olha, o sobrenatural que ele iria viver, ele ia deixar o natural para viver o sobrenatural. Às vezes, você tem uma chamada e Deus tem algo para você. Às vezes, olha só, o teu ministério pode fluir hoje. A tua história pode fluir hoje. Já pensou? Tudo aquilo que você almejava, tudo aquilo que você buscava, começar a fluir hoje. A partir do momento que aquele jovem deixasse tudo e começasse a caminhar com o Senhor, ele começaria a viver. Às vezes o que falta para você, deixar isso aí, ó, essas mazelas, para começar a viver aquilo que você tem buscado. Essa água é gostosa. Boa, hein, pastor? Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, eita Deus. Então, meus queridos irmãos, olha só. Você tem a opção, aqui o mancebo deu as costas e saiu andando. Você tem a opção também, acabar o culto, ir embora, tá tudo certo. Dar as costas e sair andando. E para piorar vai sair triste. Ou você tem a opção de verdadeiramente seguir o mestre, o bom pastor. João 10:11, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Você tem essa opção. Deus me deu essa opção lá atrás. Você tem a opção de abandonar tudo, Diego, que não presta, e caminhar comigo e viver o novo, ou continua nas mazelas. Aí eu falei, o quê? Não, estou cansado de sofrer, estou cansado de passar mal, não aguento mais. Esse mundo não presta. Já perdi meu pai, tive que virar homem o mais cedo possível. Não tive infância praticamente, tive que trabalhar cedo. Estou cansado, pai, estou cansado. Eu tive essa opção também, hoje eu estou aqui. Você tem a opção nesta noite. Meus queridos. Você tem essa opção. A decisão é sua, não é do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, essa toalhinha posso limpar o rosto? Meus queridos irmãos, olha só. Lembra que no verso 17, o jovem correu até Jesus, e vou finalizar. O jovem correu até Jesus, se ajoelhou, pedindo uma direção. A vida dele estava tranquilo, rico, comendo bem. Talvez tinha servo, está tudo cegado a vida dele. Tudo cegado. Marcos capítulo 5, verso 6. Você vai ver que existia um homem cheio de problemas, com uma legião de demônios. Quando a gente vai para os soldados romanos, uma legião de soldados equivale de 2.000 a 6.000 soldados. Logo, olha só, a quantidade de demônio que tinha na vida daquele cidadão, daquele gadareno. De 2.000 a 6.000 demônios na vida de um cidadão. O mancebo estava tudo certo, tudo bonito. Estava lá com a oportunidade. O gadareno tudo lascado, perdido. Para não falar morto, né, pastora? Para não falar morto, mas estava lá. Uma situação precária. Talvez tem pessoas aqui que estão perante o Espírito Santo, que a vida é uma maravilha, mas não se apruma, não aproveita a oportunidade. Agora tem pessoas que infelizmente está quase na vala, está no fio da rabiola, mas independente, você está na presença do Espírito Santo. Logo então você, estando bem com você hoje ou não, você também está com a oportunidade. Então você percebe que o povo é muito relaxado e religioso.
Estava tudo bem e estava lá. Ai, o que eu tenho que fazer? Ai, meu Deus, eu tenho que deixar então as menininhas, meu dinheiro, as minhas servas bonitas, será? Ai, eu vou pensar, Jesus. Eu brincando. Agora o gadareno lá sofrendo. Era aprisionado. Se cortava. Perdido, sozinho ali, no sepulcro. Ele corre até Jesus também, assim como o mancebo. Verso 6, Marcos 5, verso 6. Ele corre até Jesus. E se ajoelha perante Jesus. Se a tua vida está boa, você tem brincado com a presença de Deus, toma cuidado, que uma hora você vai virar um gadareno. Se a tua vida está ruim, fique em paz. O mesmo Deus que livrou o gadareno do vale da sombra da morte, é o mesmo Deus que pode mudar a tua história nesta noite. Se coloquem de pé.